de engenharias, ok? Então, agora iniciou a nossa live, começou a gravação, né? E eu vou pedir, então, para que todos os alunos que estão presentes, que queiram ganhar as horas de atividades complementares desta palestra ou desse webinário de hoje também, que vocês coloquem ali no chat o nome completo de vocês e também o curso a qual vocês pertencem, tá bom? Então, pode colocar o nome completo e o curso, e aí depois a gente vai organizar isso para poder passar para o pessoal que está, que passa para vocês daí as horas de atividades complementares, tá bom? Eu vou falar rapidamente um pouquinho a respeito, sobre a professora Lilian, né? E aí depois eu vou passar a palavra para ela, onde ela vai poder, com certeza, falar um pouquinho mais também da formação dela. A professora Lilian, ela é formada em Física pela Universidade Estadual de Maringá, ela é licenciada, né, foi assim que ela me falou. Ela tem mestrado em Física, com ênfase em matéria condensada. Mestrado em Física da matéria condensada, com ênfase em materiais cerâmicos, e ela é doutora também em Física da matéria condensada, com ênfase em materiais semicondutores. A professora Lilian, ela é professora desde o ano de 2010, tem uma vasta experiência, então, lecionando a disciplina de Física, e ela é professora aqui da Uningá desde o ano de 2014. Então, professora Lilian, eu peço que, por favor, você se apresente até um pouco mais, fale um pouco mais também do seu mestrado, do seu doutorado, que vem muito nos acrescentar aí com essa palestra de hoje, né? E eu quero, desde já, iniciando, te passando a fala, te agradecer por você ter se colocado à disposição para conversar um pouquinho e apresentar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante para todos os alunos das áreas aí das engenharias. Seja bem-vinda, professora Lilian. Obrigada, Cláudia. Boa noite a todos, né? Primeiramente, obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês, falando da minha experiência. Então, vamos entender esse nosso encontro de hoje mais como uma conversa, onde eu vou passar um pouco da experiência, do meu trabalho, da linha de pesquisa, quem sabe aí surgir algum interesse para eventuais temas de TCC, né? E falar também um pouquinho da minha experiência em relação a esse quesito acadêmico, como é que foi essa jornada de mestrado, doutorado, porque eventualmente surge essa curiosidade, né, principalmente aí na nossa área. Então, gente, como a Cláudia falou, eu sou licenciada em Física, né, mas aí eu acabei, depois da licenciatura, indo para uma área um pouco diferente, que é a parte do bacharel. Então, o licenciado ele vai mais para a docência, o bacharel vai atuar mais nessa parte de pesquisa e docência já com o ensino superior. E aí fiz, né, o meu mestrado, comecei ali na UEM. A UEM hoje ela conta com 9 grupos dentro da física, divididos em áreas diferentes, e o grupo ao qual eu participo é o grupo de materiais especiais. Então, é um grupo que ele tem como objetivo produzir e caracterizar novos materiais. Aí dentro desse grupo existem algumas linhas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, o pessoal que trabalha na produção de ímãs, né, o pessoal que trabalha com material cerâmico, que foi o que eu trabalhei no mestrado. Dentro do cerâmico, a gente tem aí várias outras divisões, como, por exemplo, material que pode ser usado para aplicação em célula solar, material semicondutor. A gente já teve, né? Hoje a gente não tem essa pesquisa ativa, mas durante muitos anos o grupo trabalhou com a parte de caracterização de material radioativo, a parte nuclear, então o pessoal que trabalhava com urânio, outros materiais nesse sentido, e também tem o pessoal que trabalha com aço. Como eu fiz mestrado, doutorado e também trabalhei lá durante um período como técnico industrial, eu tive a oportunidade de, direta e indiretamente, trabalhar com todas as linhas do grupo. Então, eu conheci todos os materiais, um pouquinho de cada um deles. E para mim foi uma experiência muito interessante, porque mesmo fazendo mais ou menos a mesma coisa, a rota é a mesma, mas a gente acaba vendo que tem muitas diferenças dentro dos materiais. Então, muitas vezes, quando eu explico o que eu faço, mas sem dizer que eu sou física, geralmente o pessoal pensa o quê? Que é engenheiro de materiais, que é qualquer coisa, menos física. Mas dentro da física tem sim essa área. Mas qual que é o nosso objetivo como físico? É produzir um material novo, tá? Mas muitas vezes a gente não foca na aplicação do material, porque esse seria muitas vezes o papel do engenheiro.
Então, o engenheiro está ali fazendo uma obra, seja um engenheiro civil ou um engenheiro eletricista, está fazendo um projeto, e muitas vezes aquele material que ele tem disponível no mercado não atende todas as necessidades dele. Então, ele vai buscar na literatura, ele vai buscar outros materiais que possam se encaixar no seu projeto. E é justamente o papel do físico aí desenvolver esse material. Então, lá no laboratório, a gente começa do zero, a gente pega ali, mistura tudo que tem que misturar, faz a síntese do material e, na sequência, a gente caracteriza nas mais diversas formas possíveis. Então, a gente faz caracterização mecânica, caracterização elétrica, caracterização magnética, para colocar isso no mercado, para que quando alguém precise usar esse material, ele já tenha aí todas essas informações. Então, no meu mestrado, eu trabalhei basicamente com material cerâmico. É um material que hoje tem perspectiva de ser utilizado para revestir células solares. Terminando o mestrado, eu fiquei um período de 6 meses trabalhando lá num projeto que chamava lá Desenvolvimento Técnico Industrial da Marinha. Então, a UEM ela tem essa parceria já de muitos anos com a Marinha, e começou uma parceria aí com essa parte radioativa, de desenvolver combustível para o submarino nuclear, e hoje a linha de pesquisa em parceria com a Marinha é a linha dos aços, que são os aços marejes, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Então, existe essa parceria entre mestrado e doutorado. Eu fiquei nesse projeto, conheci aí um pouco mais o aço, conheci esse projeto, que é um projeto que, de certa forma, é para a produção de energia, mas, ao mesmo tempo, também visa a defesa do país. É um projeto bem interessante que ainda está ativo, essa parceria. Bom, mas, assim, para não ficar uma coisa muito direcionada, só falar de aço, porque, por mais que seja algo que pode ser do interesse geral, qualquer uma das áreas pode trabalhar com aço. Ah, eu sou engenheiro eletricista, o que eu quero saber de aço? Não, o aço tem propriedades elétricas também que podem ser estudadas, então todas as áreas podem, de alguma forma, se encaixar. Mas, mesmo assim, para não ficar algo muito direcionado, por exemplo, para a engenharia mecânica, então eu decidi falar um pouquinho, antes de entrar no aço, literalmente, falar um pouquinho dos materiais de uma forma geral, para que vocês tenham essa ideia de que a produção de materiais ela é uma área que abrange todas as engenharias. Porque muitas vezes a gente só está preocupado com a ferramenta. A gente usa o material e não sabe a origem dele, não entende, né, para que ele serve muitas vezes. Você só quer usar o material e pronto. Só que nem sempre esse material atende 100% às suas necessidades. Então, quando você, como profissional, detecta uma falha no seu material, seja uma falha de execução, ou você pensa assim, nossa, eu uso esse material, mas ele é tão caro, né? Ou ele é difícil de conseguir, é difícil de comprar, surge aí, então, essa área de engenharia de materiais, porque a gente pode, em todas as áreas, detectar esse problema e pode melhorar esse material. Então, nós não só produzimos, mas também otimizamos, seja no sentido econômico, seja no sentido ambiental, de gerar menos resíduos, ou encontrar uma rota mais fácil de síntese. Então, o objetivo dessa área de materiais é todo esse conjunto. Bom, como eu estava dizendo, então, terminando o mestrado, eu fiquei esse período trabalhando com o aço, na sequência eu entrei em doutorado, aí no doutorado, basicamente, eu trabalhei com material semicondutor. E aí, além de produzir, como eu disse, a gente também faz toda essa parte de caracterização. Então, ali no laboratório, hoje a gente conta com a técnica de raio-x. O raio-x ele serve para que você consiga saber, eu fiz um material, mas será que deu certo? O raio-x vai me dar essa informação. Nós temos uma técnica ali que é o carro-chefe do laboratório, que ela é chamada de espectroscopia Mossbauer. É uma técnica que dá características magnéticas dos materiais, e ela é muito útil para a gente, mas tem assim uma certa restrição de uso, porque, ó, como vocês podem ver aqui na figura, ela é uma técnica radioativa. Mas, assim, existe todo um cuidado, mas o laboratório acaba sendo um pouco restrito. A gente tem um tempo máximo de permanência diária lá dentro, passa o contador de radiação, mas, enfim, com os cuidados corretos, funciona tudo muito bem. E outras técnicas aí que a gente usa muitas vezes em parceria. Então, nesse sentido, até um certo tempo, as áreas trabalhavam assim desligadas. Hoje em dia, a gente tem a engenharia de materiais que reúne o conhecimento de físicos, químicos de materiais, engenheiros mecânicos, né? Eles acabam agregando tudo isso,
mas a gente ainda tem também essa separação de áreas que trabalham um produzindo, um caracterizando e um literalmente utilizando. Então, nesse sentido, antes de falar efetivamente do aço, eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, para o pessoal da computação, né, que eu acho que, às vezes, na civil, é fácil você olhar e enxergar os materiais de uma construção, na elétrica também, na mecânica, mas aí eu pensei, bom, e o pessoal da computação? Onde é que eles se encaixam nisso? Então, eu trouxe aqui bem breve uma situação, por exemplo, de componentes. Então, a gente tem ali os materiais semicondutores e eles são amplamente utilizados em vários dispositivos que a gente encontra aí em qualquer sisteminha, qualquer circuito você abre, você vai ter um transistor, um LED, um diodo, e muitas vezes a gente nem sabe do que isso é feito, né? Só precisa montar o circuito e funcionar. Então, esses materiais, ele tem base semicondutora. E hoje em dia, por exemplo, a gente usa esses materiais na eletrônica que a gente chama de tradicional, porque eu tenho ali o elétron, está passando uma corrente, e é isso que a gente precisa. Mas nós temos um ramo que assim é muito promissor e traria avanços muito grandes, principalmente para a área da informática, que é a espintrônica. Então, vocês aprenderam lá nas aulas de química, né, que os elétrons eles tinham spins, o up e o down, estava ali, um para cima e um para baixo. A espintrônica, ela tem o objetivo não só de manipular carga, mas também manipular esse spin. Então, você passa a acrescentar uma variável a mais. E essa variável, ela causaria, assim, uma revolução nos dispositivos que a gente conhece. Então, nós teríamos dispositivos mais rápidos, com menor dissipação de calor, né? Isso já é, assim, parcialmente uma realidade, porque desde 91 os engenheiros lá da IBM fizeram a válvula de spin, então eles têm um controle magnético e começaram a conseguir gravar mais informação, mas hoje em dia existe uma busca muito grande por um material que seja, ao mesmo tempo, semicondutor e também magnético, porque aí você vai manter todas as propriedades de um semicondutor, mas vai também agregar esse controle magnético. E aí, assim, a velocidade de processamento desses dispositivos seriam, assim, absurdas. Então, esse, por exemplo, foi o tema da minha tese, né? Buscar esse material que atendesse essa demanda. Tem um monte de trabalho em curso sobre isso, mas também tem muita dificuldade para encontrar esse material. E, mais uma vez que ele for encontrado e sintetizado e reproduzido, ele vai causar uma revolução muito grande nessa área de armazenamento de dados, aí vai ser muito útil para a área da informática. Bom, então, assim, só para vocês se situarem que todas as áreas conseguem, de certa forma, se encaixar aqui na parte de materiais. Mas, voltando então ao aço, que era o nosso objetivo inicial, para falar um pouquinho de aço, de algumas aplicações, vale a pena a gente começar a nossa ideia com metal e lembrar o que é aço, né? Porque muitas vezes você conhece ali o ferro, o níquel, conhece os elementos, mas quando a gente começa a dar outros nomes, fica aquela dúvida, né? Será que isso é um elemento novo, é uma mistura? Então, por exemplo, a gente começa, né, falando disso daí lá com os estudos de cobre, né? Que depois você mistura cobre com estanho, você tem bronze, e na sequência a gente estuda o ferro. Aqui, gente, assim, muitas coisas do que nós temos hoje, elas aconteceram por acidente, tá? Isso é muito comum quando a gente faz pesquisa, isso é muito comum na física, até mesmo nas engenharias, descobrir as coisas por acidente. Aqui, essa fusão de materiais que deu origem hoje, por exemplo, aos aços, né, a essa liga, ela aconteceu literalmente de forma acidentária. O que você tinha lá? Você tinha um grupo de pessoas perto de uma fogueira, e sem querer deixaram um pedacinho de cobre lá, e o que eles viram? Que o material ele derretia. E quando resfriava, ele ganhava um formato diferente, que você podia misturar outros materiais. Então, a partir desse acidente, a gente começou a ter algumas ligas, né? Dentre elas, o aço. O aço, ele é amplamente utilizado na construção civil e também na indústria, né? Mas assim, aço é uma coisa, de certa forma, até banal, muitas vezes, para a gente. Por que eu estou falando aqui de aço hoje em dia? Porque o aço, ele foi assim, hoje em dia, ele está muito popularizado. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, a gente não via uma geladeira, um micro-ondas de inox, de aço inox.
hoje em dia é até um luxo, né? É bonito, muita gente está trocando esses eletrodomésticos por aço inox. Além de ser mais bonito, ele vai durar mais tempo, ele vai ter uma série de vantagens se comparado aos demais. Só que isso só foi possível a partir de estudos, porque você tem que melhorar o aço, você tem que deixar mais barato para que ele seja viável. Então, constantemente, os aços ainda estão sendo estudados, sempre com esse objetivo de, eu preciso de um aço que seja mais duro ou mais maleável, que não pode oxidar, ou seja, que não pode enferrujar, né, que seja mais barato. Então, tem muita pesquisa ainda dentro dos aços em curso. Até mesmo porque o aço, ele é uma liga. Então, eu tenho uma mistura de ferro, dependendo da situação, carbono, e outros elementos, no caso do aço inox, níquel e cromo. E como é uma mistura, o que você pode fazer? Quando você coloca um pouco mais de níquel, ou um pouco mais de cromo, ou coloca um terceiro elemento ali, você muda completamente as propriedades do material. Então, ora você deixa mais resistente, ora menos resistente, mais maleável, mais suscetível à corrosão ou menos suscetível. Então, essa facilidade de manipular os elementos e dosar para obter o que você quer, torna os estudos tão atrativos. E aí, como eu disse, a gente tem uma série de aplicações, eletrodomésticos, nos veículos, na construção civil e várias outras. Hoje em dia, uma área que tem crescido muito e tem muito estudo ainda é relacionado aos aços biocompatíveis. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa ali de próteses, né? E essas próteses, elas têm que ser biocompatível, ou seja, ela não pode ser tóxica, não pode liberar nada no organismo que ao longo prazo vá prejudicar o indivíduo. Geralmente, o que a gente usa? Platina ou titânio. Só que os dois, eles são caros, né? A platina muito caro, o titânio mais ou menos. E só que o titânio, além de ser caro, ele não é fácil de trabalhar. Fundir titânio, você precisa de altas temperaturas, então o processo acaba deixando o produto final caro. Então, a gente tem hoje pinos, placas, alguns parafusos e algumas próteses já feitas de aços. Só que o que acontece? Eles não são totalmente biocompatíveis. Então, hoje, o aço ele é empregado em situações temporárias. Por exemplo, sofreu um acidente e teve que deixar a perna imobilizada lá com os pinos. Mas vão ser pinos que dali 30, 60 dias você vai tirar. Então, ele pode ser um pino de aço. E faz sentido usar, porque ele é muito mais barato, né? E diferentemente do titânio, só que se você deixar no corpo a longo prazo, ele vai liberar substâncias tóxicas que vão ser prejudiciais ao organismo. Então, nesse sentido, hoje tem centros especializados em aços biocompatíveis para quê? Para tentar eliminar os elementos da liga que fazem mal ao corpo humano, para que você consiga obter aços com a mesma qualidade, que faça a mesma coisa, por exemplo, que uma liga de titânio, e que você possa usar aí por bastante tempo sem ter prejuízo. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem assim, ó, hoje a gente tem um projeto aqui na Uningá com o pessoal da Odonto, onde a gente estuda também as ligas de aço dos fios ortodônticos. Então, a gente tem aqui uma situação onde eu tenho um fio de aço inox, né, e um compósito aqui. Então, tem toda uma questão estética, mas a gente também pode olhar para os materiais nessa área. Pensar o que a gente pode melhorar nesses fios, por exemplo, de modo que você tenha aí um fio com as necessidades clínicas do seu paciente. Bom, quando a gente fala de aço, nós poderíamos dividir em duas etapas. A gente tem o aço e o aço inoxidável. Né? O que seria esse aço inoxidável? Literalmente que não oxida. Ou, falando um termo que eu particularmente não gosto, mas ele não enferruja, tá? O termo enferruja está errado porque só vai enferrujar se tiver ferro. Se tiver qualquer outro material, não é ferrugem, é um outro tipo de óxido, né? Mas a gente acaba falando dessa forma. O óxido nem sempre é uma coisa ruim. Nas primeiras imagens aqui, eu tenho casos onde o óxido acabou sendo ruim. Por quê? Ele vai tirar elementos da sua liga para se juntar com o oxigênio e formar um novo elemento, que é esse dourado que tem aqui. E quando você tira um elemento da liga, você deixa ela mais frágil. Então, com o tempo, você vai perdendo o material.
Mas a oxidação também pode ser um processo benéfico. Então, aqui no cantinho, ó, eu tenho o que a gente chama de óxido negro. Então, a gente faz uma camada de óxido para proteger o material. Então, qualquer outro processo que deveria acontecer na sua liga matriz vai parar ali nessa camada. Então, o óxido nem sempre é ruim. Então, muitas vezes a gente opta pelo aço inoxidável para que ele não sofra esses processos de deteriorização, mas a gente também tem a opção de oxidar de propósito, usando aí determinados materiais para proteger a sua base. Então, nesse processo, para evitar essa oxidação, ou seja, para evitar que o elemento da liga se ligue com o oxigênio e deixe tudo mais frágil, nós temos 3 possíveis opções. A gente pode trabalhar com metal de sacrifício. Então, você tem ali a sua base e em volta dela você coloca um outro elemento e vai deixar ele como uma camada protetora. Então, ele que vai oxidar, ele que vai estragando ao longo do tempo. E aquilo que você tem dentro dele vai ficar intacto. Você pode fazer essa situação da camada óxida, né? Só que aí você acaba tendo um processo que, para criar uma camada óxida de propósito, você tem que tirar alguém da sua liga para formar esse óxido. E às vezes você deixa a estrutura mais frágil. Ou você pode fazer um revestimento, pode ser com pintura, com esmalte, enfim, algo que proteja o seu material. Né? Nesse sentido, às vezes a gente ouve alguns nomes aí que acaba não entendendo o que é, mas, por exemplo, a gente usa muito o processo de galvanização, que nada mais é que pegar o parafuso e revestir com zinco para criar essa camada protetora. Os navios, muitas vezes, eles usam placas de zinco. Essas placas, elas são colocadas direto no casco, então ela vai formar essa proteção. Então, você vai deixar esse zinco sendo corroído e não a sua estrutura no geral. Bom, então agora que a gente sabe um pouco de aço, vou falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho com aços específicos. Então, eu trabalhei nesse projeto de técnico aí com os aços marejes. Esses aços, eles são chamados de aços da marinha ou aços marejes, que são aços de ultra alta resistência mecânica. E eles têm que ser assim porque eles são usados em ambientes onde você pode ter N situações. Você pode ter explosão, você está trabalhando com material radioativo, então ele tem que ser extremamente resistente. Ele pode ter algumas aplicações um pouco mais corriqueiras, como em equipamentos esportivos, outros componentes industriais, é utilizado ali em aviões. Na verdade, ele foi desenvolvido lá no final da Segunda Guerra Mundial com o intuito de ser utilizado em caças. Eles queriam ter um caça que chegasse a uma velocidade de 3 Mach. E aí o material que eles tinham não ia aguentar, ia superaquecer. Então foi aí que o aço marejo foi desenvolvido, com essa finalidade, de atender os caças no final da Segunda Guerra Mundial. E hoje em dia, ele é utilizado no que a gente chama de motor de esterese das ultracentrífugas, que são centrífugas que ficam dentro, né, no nosso caso do Brasil, do submarino nuclear. Como você pode utilizar ele em conjunto com combustível nuclear, então aqui no Brasil a comercialização é controlada. Tá? Então tem toda uma situação que você não consegue comprar ele em qualquer lugar e nem consegue muitas vezes saber como ele realmente é feito. Né? E como ele está ali nessa situação de estar em contato com material radioativo, de estar dentro de um submarino, o que pode acontecer? Ele vai estar num ambiente altamente corrosivo. E é aí que você precisa entender todo esse processo de oxidação, o que acontece com ele, para saber até onde ele está útil ou não. Então, no nosso caso, o nosso estudo é assim, a Marinha ela tem esse projeto e ele está dividido em várias universidades do Brasil. Boa parte do projeto ele é confidencial. E o que acontece? Uma universidade ela produz o aço, uma etapa, a outra faz um tratamento, a outra faz uma análise estrutural e não existe comunicação. Então, é um termo que a gente aceita quando vai trabalhar com isso. Por quê? Porque eles não querem de forma alguma que alguém consiga começar do zero e explorar todas as propriedades. Então, a gente faz esse trabalho meio às escuras, né, conforme que eles pedem, os relatórios ficam para eles e eles têm o poder total sobre isso daí. Porque o objetivo final, como eu disse, é utilizar ele para revestir essas centrífugas. E dentro da centrífuga, a gente vai ter um material radioativo lá do submarino nuclear.
E aí, como, né, no nosso caso, assim, são para fins totalmente pacíficos, mas poderia não ser. Então, toda pesquisa tem aí, né, uma série de regras que a gente tem que cumprir para poder fazer parte do programa, em termos de divulgação, e, enfim, das etapas que você vai trabalhar. Então, essa aqui é a peça que eu recebi, né? A gente já, no nosso caso, a gente trabalha com a caracterização. A peça já vem pronta. Esse aço ele é composto de basicamente níquel e cromo, e a diferença aqui a gente acrescenta ferro e tem outros elementos. Então, é justamente esses outros elementos que a gente acaba não sabendo porque nós participamos não da etapa de produção, mas sim de caracterização. E no meu caso, o que constituiu o meu estudo? Então, esse aço, quando ele está ali empregado na centrífuga, a gente pode ter várias situações. A centrífuga ela é controlada, tem controle de temperatura, de atmosfera, mas como a gente está falando de um submarino, a atmosfera automaticamente faz o aço oxidar, né? Então ele vai pegar oxigênio. Além disso, ela está sujeita a altas temperaturas e muitas vezes, por se tratar de uma reação nuclear, a temperatura pode ficar descontrolada. Então, quando a gente faz um tratamento térmico, a gente cria camadas de óxido. Então, aqui eu tenho, né, parte da mesma peça, e vocês podem ver que elas têm cores diferentes. Essas cores estão relacionadas ao tempo que eu expus esse material a uma certa temperatura. Então, por exemplo, quando eu coloquei o material dentro de um forno por 1 hora a 300 graus, ele deixa de ser prata e ele fica dourado. Quando eu coloco já a 12 horas, ele já vai ficando num tom violeta, meio azulado. Se eu aumento para 500 graus, ele fica preto. Então, a gente consegue entender, olhando para a centrífuga, olhando a cor dela, o que aconteceu com a temperatura. Se a temperatura subiu muito ou não. Depois disso, o que a gente faz? A gente faz uma caracterização mecânica. Então, eu vou lá e vou ver a dureza desse aço. E aí, nesse trabalho, o que eu observei? Que os aços, a partir do dourado ali, ele vai perdendo a dureza. Então, se superaquecer, tem até um certo limite que eles aceitam, que para eles serve, mas depois desse limite, se ele chegou lá e viu que está preto, vai ter que trocar. Por quê? Porque formou tanto óxido que a estrutura ficou muito frágil. Então, esse trabalho da coloração, a gente foi feito para quê? Para fazer essa tabela, para que não tem como você ficar tirando a centrífuga lá toda hora e fazendo teste mecânico. Então, olhando a coloração, a gente sabe qual óxido que formou. Então, eu sei que o amarelo formou uma mistura de ferro com 2 oxigênios, o preto formou 2 ferros com 3 oxigênios, e eu sei o quão isso danificou a minha estrutura. Então, aqui eu trouxe algumas, mas eu trabalhei com todo o espectro. Eu consegui deixar amarelo, dourado, azul, violeta, vermelho, castanho, com várias cores para formar essa tabela, e depois eu fiz aí um estudo para saber como é que ficou a questão mecânica e quem eu formei também ali. Bom, então essa foi uma parte da minha experiência com aço, e outra experiência que a gente está tendo agora, que é um projeto que está em desenvolvimento com o pessoal do mestrado aqui da Odonto, que é essa análise dos aços para os fios ortodônticos. Então, aqui a gente pega o aço inoxidável e ele é feito um tratamento, que é o que a gente chama de revenido. Então, você reaquece o aço, você tira as tensões mecânicas e aí você consegue moldar mais adequadamente na boca do seu paciente. Só que aí o que acontece? Existe ali algumas divergências, se a técnica é válida ou não é. Então, hoje a gente faz aí na Uningá um estudo sobre as propriedades mecânicas desse aço, com e sem revenido. Então, é um estudo que está em andamento ainda, previsão para a gente terminar agora no próximo ano, mas a gente tem aí algumas análises já, né, que eu observo, que quando eu não tenho revenido, eu tenho uma estrutura homogênea. Quando eu tenho revenido, eu tenho essas partes mais escuras aqui, e eu começo, então, a formar um óxido, e esse óxido faz com que a minha estrutura fique frágil, e essa fragilidade, nesse caso, é boa, porque ela vai permitir que eu molde isso na boca do paciente. Bom, gente, da minha experiência com os aços, né, mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Como eu disse, eu também trabalhei com material semicondutor, trabalhei com as perovskitas,
né? E aí, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, eu estou à disposição. Muito obrigada, professora Lilian, pela sua excelente exposição aí a respeito dos materiais. Nós temos algumas perguntas aqui que o pessoal colocou no chat. Eu acho que eu vou começar a ler algumas delas, mas também, se tiver alguém que quiser abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente aí para a professora Lilian, também fique bem à vontade, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu acho a primeira delas aqui. O Eduardo, ele fala, eu queria saber a diferença básica entre o material, ele escreve o nome dos materiais ali, SS316, SS316L e SS304. E se tem algum jeito de se fazer uma diferenciação entre eles sem a necessidade de análise técnica. Por exemplo, os quais são muito usados em plataformas de petróleo. Então, com relação à diferença dos materiais, existe, aí você tem que ver qual é a norma que você vai usar. Então, nós temos, a própria BNT tem norma para isso, tem a norma americana e tem a norma japonesa. Então, você tem que verificar, de acordo com o fabricante, qual dessas, eu falei essas três porque são as principais, pode ser que tenha outras. Então, teria que verificar, de acordo com o fabricante, qual é a norma que ele segue, porque não tem assim, falar, no Brasil a norma é tal. Não, geralmente são essas três, né? A BNT, a americana e a japonesa, e de acordo com essa norma, então vai ter uma tabela. O que geralmente muda é a composição. Então, e assim, muda assim minimamente, tá? Muda de 0,1 de cromo nesse, 0,1,5 no outro. Mas esse pouquinho que muda, você mexe na estrutura do material. Você pode deixar ele mais dúctil, pode deixar mais tenaz, de acordo com o que você precisa. Você não precisa fazer uma análise técnica. Basta você saber qual é a norma que o fabricante usa, e aí você vai ter a tabela com essas características. Ótimo. Obrigada, professora Lilian. Tem o Nirfur Laneto, pergunta, toda essa manipulação com o metal só é possível em laboratório ou em um ambiente normal também é possível? Não, ela vai ser possível em laboratório, porque assim, só que também não é um laboratório extraordinário, vamos dizer. Os aços, né, os metais, eles têm essa qualidade que você consegue, alguns deles, trabalhar com baixas temperaturas. Então, tem metal que 350, 400 graus já é o suficiente para ele passar do sólido para o líquido e você consegue mexer nele, consegue fazer a dopagem. Agora, por exemplo, eu quero trabalhar com titânio. Titânio já vai ser 1.600 graus, então você tem que, já não vai ser um forno normal, vai ser um forno de indução, vai ser um forno a arco, né? Então, depende muito de qual material que você quer trabalhar, tá? Mas, assim, sempre no laboratório, mas dependendo do material, como a temperatura é baixa, uma mufla, um forno mais simples vai atender a sua demanda. Joia. O Evaristo, ele pergunta, qual é o tratamento de aços da construção civil quando ficam oxidados? Então, geralmente, eu não vou generalizar, tá? Vou pensar numa obra simples. Geralmente não tem tratamento. E aí, por isso que a gente vê, assim, eu tô falando de algo um pouco mais robusto, tá? Por isso que a gente vê um monte de vergalhão, um monte de coisa, tudo, né, literalmente enferrujado, porque aí é ferro, então é enferrujado, tá? Agora, é claro, se você tem uma estrutura exposta, aí você tem que fazer, é por isso que é importante conhecer. Você vai fazer um estudo, por exemplo, se eu estou na região do mar, então na região litorânea, eu vou ter um tipo de tratamento, né, que dificilmente eu vou trabalhar com metal ali, mas eu vou ter um tipo de tratamento para aquela atmosfera. Então, antes de tudo, você tem que conhecer a sua atmosfera, né? Às vezes, por exemplo, se eu penso na elétrica, tem muitas coisas que você dá um banho, você faz um banho literalmente de cobre, de níquel, tem vários elementos que você usa para banho. Então, depende de quem você está protegendo e depende de qual a temperatura ele vai ficar exposto e principalmente de qual o ambiente, se é ar, se ele vai estar perto de uma indústria, quais são os elementos de corrosão. Então, você tem que fazer um estudo de acordo com a sua área. O Andrews, ele pergunta se você já trabalhou, Lilian, em algum estudo sobre aços para construção civil. Aços para construção, não. Para construção, eu trabalhei com a parte de, por exemplo, do concreto, da gente acrescentar
palha de milho, resíduos de bagaço de cana, coisas nesse sentido do concreto. Agora, para aço, não, até mesmo porque, não que não precise, quando a gente faz uma estrutura externa, existe toda uma engenharia por trás disso, mas quando a gente fala da construção mais grosseira, na parte de estruturas, muitas vezes o pessoal não vê essa necessidade de buscar esses materiais. Hoje em dia, o que eu vejo, assim, que a área de materiais aí da construção está um pouco mais voltada para essas misturas com concreto. Assim, há 2 anos eu fui num congresso só de engenharia de materiais e tinha muito trabalho nesse sentido. É o que eu vi, assim, que está crescendo bastante. Pensando em utilizar resíduos e agregar no concreto, agregar nesses materiais dessa forma. Legal. O Rafael, Lilian, ele pergunta se existe uma quantidade mínima de teste para testagem de cada material. E quanto tempo para a utilização deste material? Depende do que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai fazer um processo de patente, você vai seguir todo um ritual. Então, tem sim. No meu caso, como é um estudo acadêmico, o que a gente faz? Eu produzo, né, um material novo, aí depende da vertente que você vai produzir. Então, eu vou produzir um material hoje, daqui 20 anos vai ter um monte de gente questionando esse material ainda. Por quê? Vai ter alguém que vai tentar replicar e não vai conseguir, vai falar que eu não fiz direito, né, e não que ele não conseguiu reproduzir, ou, né, vai tentar mostrar que você estava diferente. Então, se for por essa via acadêmica, vão ser anos. Eu, por exemplo, no mestrado, o material que eu trabalhei, ele está em discussão desde 1960. Eu comecei assim bem desanimada, porque, para que isso aqui serve? E no meio do caminho eu descobri que tinha essa briga. Metade da comunidade falava que era de um jeito, outra metade que era de outro. E até hoje não se bateu o martelo sobre o que realmente é aquele material. Agora, se você vai para uma via, né, comercial, aí é seguir todo o processo de patente. Demora um pouco, mas não é tão burocrático, vai depender do registro. Registro, joia. O Furlaneto está perguntando onde ele consegue a gravação dessa reunião. Vai ficar disponível no YouTube oficial da Uningá. Então, aí depois que encerrar isso aqui tudo, o professor Alexandre ele vai mandar para o pessoal lá, responsável por publicar no YouTube oficial da Uningá, tá bom? O José Maicon, ele fala, eu sou soldador e queria que você falasse um pouco sobre o aço liga, que é muito usado em caldeiras. Você tem as especificações desse aço? O que você queria saber sobre esse aço? José Porque, Maicon, assim, escreve por aí para exemplo, quando a nós. gente fala em Ou aço quer liga, falar, José Maicon? Para mim, um aço liga, a gente costuma falar em elementos de liga. Então, você tem a base, ferro, níquel e cromo, mas nem sempre você tem literalmente a liga, porque às vezes eu não trabalhei literalmente com solda, mas eu trabalhei num processo que chama-se fusão a arco, que é exatamente a mesma coisa, só que é feito dentro de um forno. Então, eu bato um arco, coloco a máscara, imagina a professora com a máscara, tá, de soldador, igual você deve usar aí, coloco a máscara, a luva, vou lá, puxo um arco, vem um arco de elétrons e eu derreto ali na mesma hora e misturo tudo. Só que nem sempre tem material que não funde. Mesmo no arco, mesmo você pegar, não funde. Então a gente usa esses elementos de liga. Isso é elemento de liga para mim, mas talvez no seu contexto seja um pouquinho diferente. Então, se você quiser falar um pouquinho, pode ser que dê para a gente conversar. Acho que ele ficou tímido agora. O Adriano, ele pergunta sobre o SPIN, se já existe algum componente disponível na informática. Desculpa, eu cortou um pedacinho. O Adriano, ele pergunta sobre o SPIN, Ah, tá. se já existe algum componente disponível na informática. Existe. Existe a válvula de spin. Então, assim, olha, lá em 1991, como eu tinha comentado ali, a IBM, o grupo de engenheiros da IBM desenvolveu as válvulas de spin. Então, tudo que a gente conhece hoje de armazenamento, disco rígido, toda essa parte é usando o spin. Só que usando só a parte magnética. Então, é só o controle magnético. Ele funciona mais ou menos igual um sistema binário. Então, a gente tem lá 01, 01 e faz as combinações. No caso da spintrônica, ao invés de ser 01, 01, seria up, down, up, down. Então, por exemplo, passa um campo magnético. Você grava, você está na posição up. Tira o campo, o elétron vai para baixo, está na posição down e você deixa de gravar. Então, tudo que é a base de gravação
magnética é um dispositivo espintrônico. Só que só tem esse controle magnético. Hoje em dia, o que a gente quer? A gente quer um material que seja semicondutor, então que seja ali, que dá para fazer um diodo, um circuito integrado, e que eu possa fazer o controle por essa componente magnética. Então é juntar eletricidade e magnetismo. Mas tá bem difícil. Eu tentei bastante, sabe? Mas não tá muito fácil. Não tá fácil. Não, e assim, olha, quem descobrir, hoje na literatura, tem gente que fala que fez, né? Só que o que a gente observa? O fulano fez, mas vai mais 10, tenta fazer igualzinho e não consegue. E aí a gente consegue, às vezes, uma resposta magnética muito baixinha, ou consegue em baixas temperaturas, que aí não serve também para a gente trabalhar no dia a dia. Então, eu comecei minha tese com o objetivo de fazer esse material, porque teve um cara que fez uma previsão teórica e falou que tal material dava. Eu fui e fiz o material. Quando chegou no final da tese, o que eu concluí? Não dá. Né? Com esse material, aí no final das contas, para mim foi bom, porque eu descobri outra coisa, né? Que não tinha nada a ver com aquilo, mas era algo totalmente novo também. Ótimo. O Lucas, Lilian, ele está perguntando sobre, ele faz uma afirmação. Os elementos de liga, como níquel, cromo e o molibdênio, melhoram a temperabilidade do aço. Sim. Exagerar na adição desses elementos podem prejudicar neste mesmo aspecto? Pode, porque assim, ó, por exemplo, se eu pegar o silício reduz a têmpera, né? Mas o cobre aumenta a minha proteção à corrosão. E tem materiais, como ele mesmo falou, que melhora essa questão da têmpera. Só que você tem que tomar cuidado, porque assim, os materiais, eles têm estruturas. Então, ele tem grupo. A forma como os átomos se distribuem dentro do material vai me dar todas as características. Se eu coloco muito molibdênio, eu tenho que tirar alguém. Só que cada material tem um tamanho, tem um raio diferente. Então, dependendo do material que você coloca, você vai mexer na estrutura. Se ela era um cubo, ela vai virar, por exemplo, um paralelepípedo. E essa bobeirinha de cubo para paralelepípedo muda completamente. Então, você pode mexer nessa questão da têmpera, você pode mexer nas propriedades mecânicas. A gente tem, por exemplo, um material que é bem legal, que são os piezoelétricos. São materiais que tá ali quietinho, ele não faz nada. Você aperta ele, dá uma compressão, você muda a estrutura e ele passa a corrente. E então você pode mexer no material por pressão e você pode também mexer nesse sentido. Então tem que tomar cuidado. Você pode melhorar até um certo ponto. Por isso que quando a gente faz pesquisa de dopagem, a gente faz até um limite. No meu caso, por exemplo, eu coloquei cobalto numa estrutura. Só que quando eu cheguei em 6% de cobalto, deixou de ser aquela estrutura e virou um material completamente diferente que não servia para nada. Então, tem todo um limite de dopagem. E como é que você sabe qual é o limite? Se não tem na literatura, você testa. Testando. Ótimo. O Evaristo, ele estava falando o seguinte, comenta-se muito que o aço vindo da China é um aço mais frágil do que o aço brasileiro. Alguma informação sobre isso? Se é verdade ou não? Então, tudo que vem da China a gente suspeita, né? Ainda mais hoje em dia. Você tem que ver as especificações do aço. O que acontece? Hoje em dia, infelizmente, a corrida não é só para qualidade. A corrida é para diminuir o preço. Diminuir o preço significa colocar elementos mais baratos e diminuir esse processo de síntese. Como é que você reduz o preço na síntese? Trabalhando com material com temperaturas mais baixas, com forno menos potente. Então, assim, teoricamente, se você comprar... Quando a gente pega um aço, eles têm números, boa parte deles. Então, por exemplo, o Marege tem 300, 350 e 400. Esse número está relacionado à dureza. Então, tem um equipamento que mede o quão duro ele é. Se eu pegar um Marege 350 do Brasil e um Marege 350 da China, tem que dar 350 nos dois casos. Agora, o que tem que ver é que, assim, muitas vezes a gente compra lá, eu comprei o aço inoxidável. Só que quando eu coloquei ali na apresentação, vocês viram que tinha ferro, níquel e cromo, mas tinha um monte de outras coisinhas ali num percentual pequeno. Às vezes, o do fabricante X tem mais molibdênio, o do Y tem menos. E é essas poucas diferenças que
fazem literalmente aí a diferença, tá? Então tem que ver a composição. Às vezes eles estão trabalhando com aço, com um elemento a mais ou outro a menos, e daí vai dar diferença sim. Mas não é via de regra. Beleza. O Rafael está perguntando a respeito agora sobre as patentes. Se quando se tem um novo material, a patente ela é da universidade e ela manipula para as outras empresas? Depende, né? Tem mais de uma forma de você registrar. Você pode entrar com um registro individual seu, e aí você vai arcar com os custos, né? Se você vai fazer a patente nacional ou internacional. Se você quiser arcar com os custos, daí assim, depende muito de quem financiou seu projeto. Então, por exemplo, estou desenvolvendo um projeto na Uningá, mas a Uningá bancou todo o material, todo o meu aparato. Então, a patente vai ter que ser uma parceria, né? Agora, dependendo da situação que você tá, você consegue sim um registro, mas geralmente vai funcionar nesse sentido, de uma parceria. Não é só da universidade, mas também não é só seu, porque a universidade financiou o seu projeto, mas a ideia e a execução foi sua, tá? E aí, essa questão de como vai ser, vai depender do tipo de registro que você vai fazer, nacional, internacional, tá? Mas aí vai ser assim, vai ser algo conjunto. Joia. Lilian, as duas últimas perguntas, tá? Para a gente não explorar muito também de você, de todo o conhecimento todo aí. O Andrews e o Gabriel, eles fazem uma pergunta próxima sobre o grafeno. Então, o Andrews pergunta assim, foi falado muito sobre o grafeno ultimamente, ele realmente faz muita diferença quando incorporado ao aço? Isso é viável? E o Gabriel, ele pergunta, tem se falado muito da utilização do grafeno para melhoramento do concreto. É viável já hoje em dia? Então, o grafeno, no ano passado eu tive um aluno da elétrica que ele queria produzir grafeno. Né? Eu gastei uns 2, 3 meses só para convencer ele de que não dava. O grafeno ele é muito promissor, só que qual que é o problema do grafeno hoje? É a forma de obtenção. Então, tem estudos que, por mais bobo que parece ser, eles fazem o quê? Eles colocam uma fita, depositam grafite de lápis, lapiseira ali, e vai tirando camadas para ficar com uma camada absolutamente fina. Mas, assim, é um processo totalmente rústico. Então, ele é viável, ele é muito promissor, ele é promissor como semicondutor também. Então, assim, seria o cara do momento. Mas, até o momento, até hoje, a forma de obter o grafeno do jeito que precisa ainda, assim, está em fase de estudo. Ainda, de certa forma, é um mistério. Então, conseguir ele na forma de filmes, porque ele tem que ter estrutura com espessura assim da ordem de nanômetros, da ordem de angstrom. Então, uma coisa muito fina. E você não consegue ainda, não tem uma rota de síntese hoje ainda viável para fazer. No dia que tiver, aí ele vai ser extremamente útil, sim. Joia. Lilian, a última pergunta, então, do José Maicon, ele fala, o inox super duplex, qual é a fórmula e se ele é usado no pré-sal? Eu não sei se ele é usado no pré-sal. A fórmula, é como eu falei, depende um pouquinho do fabricante, tá? Mas a ordem eu tenho ferro, eu tenho ali, ele pode variar de 2 até 4% de níquel e de 12 a 18% de cromo. Então, vocês vejam que é um leque bem grande, de 12 a 18, depende muito do fabricante. E tem elementos extras que, assim, não é nem que o fabricante coloca, mas, por exemplo, eu compro ferro, o ferro não vem puro. Tem um pouquinho de outros elementos que derivam do processo de extração. Você não consegue limpar. Então, a base continua sendo essa, tá? Mas o fabricante tem, é permitido, né, dentro da legislação, ele tem esse range para trabalhar. Então, ele pode pôr 2% de níquel, mas ele pode pôr 3% ou ele pode pôr 4%, sempre no limite. Ele pode pôr de 12 a 18 de cromo. E o resto deveria ser só ferro, tá? Mas a base são esses 3 elementos. Mas aí varia um pouquinho, porque assim, gente, dificilmente você consegue fazer uma amostra e amanhã fazer ela exatamente igual. Eu trabalhava com balanças com 5 casas de precisão. Mas mesmo assim, a quinta casa ela oscila. Então, a nível atômico, 0,0001 grama faz diferença. Uhum. Legal, ótimo. Pessoal, primeiramente, Lilian, a professora Lilian, quero te agradecer, né, aqui em nome de todos os coordenadores dos cursos das engenharias, em nome dos alunos também. Acho que a tua apresentação e a tua forma de falar sobre os materiais ficou muito claro,
muito interessante, acho que para todas as áreas das engenharias, e quero te agradecer por você compartilhar com a gente o teu conhecimento, né, todos os teus estudos aí, que a gente sabe que foram anos de estudos para você estar falando com tanta propriedade para a gente sobre esses conhecimentos aí dos materiais. Então, nosso muito obrigado. Vou passar a palavra para o professor Alexandre, professor Ednei, se eles querem falar alguma coisa, mas também quero desde já agradecer a presença de alguns professores que eu sei que estão por aqui também, e agradecer a presença de todos os alunos, porque é sempre muito bom ter vocês aqui com a gente, porque a gente sempre organiza e prepara esses eventos para vocês, né? Então, a presença de vocês é o que deixa isso tudo aqui fazer sentido e ter significado, porque nós professores organizamos isso para agregar conhecimentos além de sala de aula para vocês, tá bom? Alexandre. Obrigado, Cláudia. Então, vou parabenizar, Lilian, pela palestra, né? É um assunto muito vasto, né? Você vê que tem alunos aqui que pergunta pelo vasto específico, a professora vai lá, não, esse é tal, então né, o nível está bem lá em cima. Acho muito legal o assunto que normalmente o pessoal da engenharia não gosta tanto, né? Você vai falar lá da estrutura atômica do aço, estrutura atômica do material, o pessoal já dá aquela fechada na cara, né? Não é um negócio que todo mundo gosta, mas para mim hoje eu acredito que seja uma das áreas da engenharia, junto com a física, mais importantes do mundo moderno. Hoje o gargalo da engenharia está no material. A gente já chegou num nível onde o material tem que melhorar para a gente conseguir evoluir a parte tecnológica propriamente da engenharia, né? Você estava falando das aplicações, eu trabalhei um pouco com supercondutor, voltado para máquinas elétricas, né? Máquina é o quê? É aço, saturação de aço. Vamos botar um supercondutor aqui, vamos melhorar, a gente melhora o nível de saturação. Entra no problema da temperatura, né? Supercondutor a gente tem que trabalhar com temperaturas muito baixas. Então, tudo hoje na engenharia, né? A gente está falando da construção civil. Será que se a gente tiver um aço mais duro, isso é o quê? É material. O gargalo da elétrica hoje é bateria. Bateria é o quê? É material, né? Por que a gente não tem tanto carro elétrico rodando como poderia ter, né? É material, ele é muito caro. Então, acaba que o material ele é o gargalo de tudo, né? É uma área extremamente interessante. E aí a gente agradece, né, pela palestra, agradece a presença de todos, como a professora Cláudia falou, a gente organiza pensando, a gente está pensando nos alunos, né, pensando em conhecimento que vocês podem ter. Esse aqui talvez a gente vê que é alunos de primeiro ano, mas o aluno de primeiro ano ele já olha e fala, eu gostei daquele assunto, quero fazer um TCC naquele assunto, talvez fazer um mestrado no assunto de aço, já vou procurar a professora Lilian lá para me orientar desde agora, para a gente tem aqui na Uningá os estudos ali junto com a Odonto, né, onde o aluno pode fazer uma iniciação, já pode procurar a professora Lilian ali, que interessou, que a mão de obra é sempre bem-vinda também, né, Lilian? Inclusive, deixa eu só interromper um pouquinho, olha, esse ano a gente tem um projeto ativo, né, nós conseguimos uma bolsa para um dos alunos da elétrica, vai ser implantado agora, e é difícil, gente, foi muito difícil encontrar um aluno para começar o projeto, né? Esse projeto dos fios, porque a gente está tentando juntar. Então, estamos juntando elétrica com a odonto, com a mecânica, mas eu não consegui ninguém da mecânica, por exemplo. Então, às vezes vale a pena o pessoal conhecer para ter esse interesse. Talvez agora você consegue, vamos ver se a gente usa o nosso desafio aí. Mas aí, obrigado, boa noite a todos. Eu acredito que o professor Lorival está aí também, eu acho que o Ednei, eu não sei se mais algum deles vai querer também falar, mas aí passo a palavra para a Cláudia de novo aí, para ver se algum deles vai aparecer. Beleza, obrigada, professor Alexandre. Então, eu acredito que não, que eles não devam mais estar por aí, mas mais uma vez, Lilian. Oi, Cláudia, eu estou por aqui. Oi, professor Lorival, ótimo. Então, eu estou trabalhando. A gente trabalha, mas com um olho aqui e o outro olho no gato, né? Isso mesmo, Olhando a vida assim. E olhando os serviços, né? Mas, deixa eu deixar meu parabéns aqui para a professora. Eu sabia que ela era boa, mas não sabia que era tão boa. Então, a gente conheceu uma outra face dela, ou seja, a profundidade com que ela trabalha aí, né? E nós, na engenharia civil, temos que muito agradecer, porque nós trabalhamos muito com aço, né? Então, o aço CA25, CA50, CA60, que são os chamados vergalhões,
mas a gente chama as barras nossas de aços, né? E a gente trabalha muito com isso aí. E hoje nós estamos substituindo, por exemplo, nas coberturas, as madeiras não existem mais. Madeira é um bem precioso que não se encontra. Então nós estamos substituindo as coberturas, as estruturas metálicas hoje, né? Que a gente fala, antes a gente falava de madeira, agora são as estruturas metálicas. E agora nós estamos substituindo o aço das estruturas metálicas por chapa galvanizada, que é uma chapa, quer dizer, ele pode engrossar, pode fazer a espessura da chapa suficiente, pode dobrar em tamanhos em retangulares ou quadrada em superfícies maiores para suportar, por exemplo, para suportar as estruturas metálicas, né? E também antes nós usávamos a telha de barro, agora nós estamos usando as chapas galvanizadas já há muito tempo, né? Aquela famosa telha lá que nós tínhamos, então agora é tudo de aço. Então, essa porcentagem de aço que nós utilizamos em obra, ela está crescendo muito. Antes a gente usava, em torno de 10, 15% dentro de uma obra civil era aço. Hoje nós já estamos chegando aí a 20, 25% do peso total de uma obra, ou seja, do que você utiliza dentro de uma obra, seria o aço. Então, por isso que é a importância de se estudar. Então, professora, muito obrigado, viu? Gostei. Eu que agradeço. Gostei e parabéns para você, viu? Obrigada. E parabéns também para o nosso professor aqui, o Alexandre, e também a professora Cláudia, que comandaram aí a live junto com a professora Lívia. Muito obrigado. Passar a palavra para a professora Ednei. Bom, primeiro agradecer, Lilian. Tive um pequeno probleminha, não peguei o finalzinho das respostas das perguntas aí, mas pude acompanhar toda a tua palestra, já conheço você de longa data, estamos trabalhando junto aí há um bom tempo, é um prazer trabalhar contigo, sei da sua dedicação aí, realmente, e parabéns pela palestra, é um tema realmente interessante, conhecer de materiais em todas as engenharias é fundamental, a gente não tem como fugir disso, e a busca por novos materiais, ela é incessante, e vai sempre precisar de alguém estudioso, né, e isso acaba motivando aí os nossos alunos, aí de repente, alguém a partir aí para um mestrado, um doutorado, na parte de materiais aí. Parabéns aí, professora Cláudia, professor Alexandre pela mediação, ao professor Lorival, que tem participado sempre com a gente aí, para a gente promover mais eventos nessa sintonia. Parabéns a todos. E uma boa noite aos alunos aí. Obrigada, professora Ednei. Mais alguém aí, mais algum professor que está aí, quer dar alguma palavrinha? Professor Afonso, sei que está por aí, não sei se quer falar alguma coisa. Não? Então, ok. Mais uma vez, Lilian, muito obrigada por nos prestigiar essa noite aí com a tua palestra, com as tuas palavras. E tudo de bom para todos e uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.